O vídeo de hoje eu vou revelar como que você cria um site que pode atingir, igual esse site aqui, mais de 5 milhões de acessos. Vou pegar os últimos 28 dias, que deu mais de 1.200.000 acessos, tá? Então, para isso, você precisa respeitar algumas regras do Google, tá? Esse mesmo template, esse mesmo site que eu faço otimizado, eu já atingi mais de R$ 1 milhão em faturamento, tá? Eu tenho um vídeo aqui que está mostrando agora na tela para você. Esse vídeo eu detalhei como que eu ganhei mais de R$ 1 milhão, depois eu vou deixar ele no final para você assistir. Mas o fato que eu quero que você saiba aqui é que existe algumas regras do Google para que o seu site atinja essa quantidade de pessoas acessando o seu site. Quanto mais pessoas acessando, maior vai ser a sua monetização. Então, se eu fosse você, ficava até o final, porque no final também eu vou revelar como que você pode ganhar. Isso mesmo que você está escutando, ganhar literalmente esse site aí. Se você ficar até o final desse vídeo, eu vou te dar o passo a passo. Bom, mas antes eu já te convido, tem um link aqui fixado no primeiro comentário, é o grupo do WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp eu abro a minha mentoria, por ele eu dou dicas diárias ali, então entra nesse grupo do WhatsApp para você estar atualizado, tá bom? Sem mais demora, gente, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Eu pesquisei no Google, vamos dizer que eu sou um usuário buscando um curso de inglês. Eu procurei os melhores cursos de inglês. Você já se perguntou por que que esse site Aprender Mais está na frente desse Educador 21? Por que que esse site está na primeira posição? O fato é que existem três fatores, e o primeiro fator é você ter um site otimizado, ou seja, o Google tem uma série de parâmetros que o seu site precisa ter. Então esse site ele está respeitando esses parâmetros, e a gente não está falando só de layout não, e é isso que eu vou te explicar quais são esses parâmetros agora. Presta bastante atenção para você entender o porquê que esse cara está na frente desse daqui. É um dos fatores, tá? São três fatores. O primeiro é um site otimizado, o segundo é criação de conteúdo alinhado, ou seja, essa escrita aqui está correta, utilizando palavras-chave, etc. E o terceiro fator é a parte de backlinks, né? Então, é outro site te indicando. Mas a gente vai se atentar hoje de ter um site otimizado, que é um dos fatores desse site que está na frente desse outro. Como eu falei aqui, gente, o Google tem um código que a gente chama isso de Core Vitals, tá? Mas o que é esse Core Vitals? Basicamente, uma série de regras que seu site deve respeitar para ele estar nessa primeira posição. Então, quais são essas regras, né? Quais são esses fatores? Eu separei aqui alguns que são os principais fatores. A primeira coisa é o carregamento desse site, ou seja, ele tem que ter uma velocidade que a gente chama de LCP, tá? Importante você saber aqui que é a velocidade de carregamento. Por exemplo, quando eu escrevo aqui, ó, esse site de dinheiro, olha a velocidade que ele carregou. Você sabia que o usuário sai em 3 segundos do seu site, então quanto mais rápido ele carregar, melhor. Então esse é um fator. Seu site precisa carregar muito rápido. O outro fator é a interatividade, tá? Então, voltando aqui, ó, a parte de feed, né, que a gente chama, esse feed, ele é a questão da interatividade, ou seja, quando o usuário entra aqui, tem uma boa interatividade, é fácil de navegar, né, tem essa parte aí também muito importante. O outro fator é o CLS. O que que é o CLS? É a questão visual. Por exemplo, quando você entra nesse site aqui, ó, você tá vendo que vai estourar um pop-up daqui a pouco, ó, quer ver? Calma, 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 calma. Ó, estourou. Tá vendo esse pop-up estourando assim, ó? E você observa que no fundo já não parece mais o texto? Isso aqui, na verdade, diante dos olhos do Google, não é uma boa prática. Esses pop-ups aqui, de fato, não são boas práticas, tá? Então, se ele não respeitar, ele toma uma penalidade. Então, esse site está tomando uma penalidade por não respeitar esse fator aqui. Outro fator é a questão do celular, tá vendo? Quando eu estou navegando no celular aqui, ó, ele adapta o site, né? Então, o site, ó, sem a responsividade, ele é assim. Quando você joga a responsividade, ele é um site, ó, de fato responsivo, é fácil de navegar pelo celular, tá bom? Outro fator importante aqui, calma que eu já vou te explicar como que se adequa a isso, tá? Fica até o final. É a questão do CSL, ou seja, ó, tá vendo aqui, ó, HTTPS, todo site tem que ter agora o HTTPS, é outro fator importante com o certificado de SSL que a sua própria hospedagem oferece, tá bom? Outro fator importante que o Google tem pego aí também é a questão dos cookies, tá? Aceitar a política de privacidade, então esse pop-up quando você ainda é a primeira vez,
realmente ele é necessário aí aceitar os termos, né, de política de privacidade, também é um fator importante do Core Vitals. E talvez você se pergunta: Jorge, como que eu sei se meu site ele está adequado ou não? Então aqui, ó, no PageSpeed Insights, tá? Eu posso deixar essa URL depois na descrição para vocês. Aqui no PageSpeed Sites, eles fazem exatamente essas métricas, aquela soprinha de letrinhas que eu estava te explicando, cada uma delas, elas estão aqui. E ele dá uma pontuação, tá vendo? Então esse site aqui, ó, que ele estava na segunda posição, lembra aqui que eu estava explicando no início, ó, melhores cursos de inglês? Esse site educador está na segunda posição, olha a métrica dele. Apesar de ele estar aprovado no próprio Core Vitals, ele está com uma pontuação aqui relativamente baixa, algumas métricas, como desempenho, acessibilidade, práticas recomendadas, só a parte de SEO que está ok. Isso no celular. No computador, também ele está com uma pontuação baixa, né? Então isso também prejudica. Não é o único fator, mas isso prejudica. E aí você fala assim, Jorge, como que eu sei que eu corrijo? Quando você entra aqui para baixo, ó, um dev, né, um desenvolvedor, alguém que conhece um pouco mais de WordPress, ele vai ter algumas métricas. Ó, aqui, ó, considere diminuir o gasto na compilação e execução do seu JS. Então ele tem uma série de parâmetros que um desenvolvedor vai te ajudar, mas você não vai precisar, porque você vai saber como ganhar isso até o final desse vídeo, então fica até o final. E, inclusive, já reforço, se inscreve no canal, ativa as notificações. Se quer monetizar sites e canais de YouTube, esse canal é para você. Então se inscreve no canal e ativa as notificações. E agora, observe o seguinte, quando eu jogo aquele outro site, o site que estava aqui na primeira posição, você vai observar que ele tem umas métricas um pouco melhores em relação ao outro, tá? E esse pode ser sim um dos fatores que está fazendo com que ele esteja na frente da concorrência, tá? Ó, e aí, como você pode observar, apesar de a acessibilidade ainda não estar 100%, ele está com desempenho melhor, né? Então, tanto em celular como em computador, ele tem esse desempenho melhor e isso faz com que seja um dos pontos de ele estar na primeira posição para esse termo aqui, para essa palavra, tá bom? Só que o que acontece, gente? Eu observei que um dos pontos principais, assim, para quem monetiza site, é aprender três coisas. Primeiro é aprender a parte de desenvolvimento que eu estou explicando para vocês aqui. A segunda é aprender a criar um conteúdo. E a terceira é aprender a fazer backlinks. Então, o que eu resolvi fazer no meu programa de mentoria? Eu resolvi entregar totalmente otimizado o site para você. Se você não ficar pesquisando plugin, aprendendo WordPress, se preocupando com toda essa soprinha de letras, isso de uma forma simples você ganha participando do nosso programa de mentoria. Então entra no grupo do WhatsApp, que é por lá que eu libero o link para você poder participar, tá bom? Então você ganha um site desenvolvido, mais do que isso, não precisa nem se preocupar em alterar o seu DNS ou colocar na sua hospedagem. A gente faz isso já com o nosso time de desenvolvedores aqui para você e deixa publicado o seu site, tá? Com todos os plugins instalados, tudo já pronto, porque aí você não precisa ficar se preocupando em desenvolvimento de site, você só vai dar atenção em criação de conteúdo e fazer parcerias de backlink, então facilita demais o seu processo e é por isso que você tem que estar com a gente no programa de mentoria. Tô deixando agora o vídeo para você, aquele que eu atingi mais de R$1 milhão, usando exatamente esse template aqui. Esse template que eu entrego como bônus para você, quem participa da mentoria, obviamente, ele é responsável por trazer esse faturamento para mim. Então depois dá uma assistida aí nesse vídeo que eu faturei mais de R$1 milhão, que está muito legal. Gente, não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Espero ter te ajudado. Até o próximo vídeo.